Quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz do Filho de Deus, que se entregou na cruz, que a si mesmo se deu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Fico feliz nessa noite por esse convite maravilhoso de trazer a palavra, pregar a palavra, exortar, consolar a partir da palavra. Esta noite é uma noite especial para nós, porque estamos envolvidos com a divulgação da mensagem da palavra do Senhor. E ao mesmo tempo que estamos aqui, já queremos dar uma palavra de gratidão a Deus, nesse tempo em que passamos aqui na Igreja Batista de Constantinopla. Certamente hoje à noite, esta pregação, esta mensagem será a nossa última mensagem aqui como pregador, da noite, do domingo da igreja, já que estamos, eu e minha família, nos mudando da cidade de Manaus. Fui aprovado no concurso de remoção e certamente estamos de passagem já comprada para a próxima segunda-feira. Estaremos nos mudando, estamos nos despedindo da igreja e eu quero desde já agradecer esse tempo em que passamos com os irmãos, uma bênção muito grande, um crescimento, um momento maravilhoso de comunhão, de ter sido exortado pela palavra através da instrumentalidade dos pastores que aqui congregam, que aqui laboram, especialmente do pastor presidente, pastor Jorge Max. E eu quero agradecer do fundo do coração, em nome da minha família, por esse tempo que passamos aqui. Neste momento, meus irmãos, quero chamar a sua atenção, especialmente para os membros da igreja. Você que ouve a palavra de Deus, que está aí na sua casa, quem sabe na sua Smart TV, no seu celular ou em algum aparelho eletrônico, quero chamar a sua atenção para que você possa compartilhar essa mensagem. Vá lá no ícone compartilhar e compartilhe essa palavra. Quem sabe alguém que está no hospital, alguém que está num leito de UTI, que ainda está com consciência e pode ouvir e pode ver a palavra, pode nesta noite ser exortado pela palavra. Quem sabe nesta noite esta pessoa pode ser tocada pelo Senhor através da sua palavra. Então quero pedir à igreja que compartilhe essa mensagem, compartilhe ao máximo de pessoas possíveis, e não só agora, como todas as oportunidades em que houver aqui um pregador, houver a palavra sendo divulgada, que os irmãos tenham esse hábito salutar, para que a igreja possa realmente estender as suas tendas e possa alcançar os mais variados tipos de pessoas, já que estamos usando essa ferramenta tão importante que é a internet. Gostaria de abrir a palavra de Deus, meus irmãos, nesta noite para ler o texto que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Na sua casa você pode acompanhar. Você que está, talvez não em sua casa, mas num hospital, num local diferente, está na rua, está em algum lugar que não é a sua casa, você também pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor. João capítulo 5, versículos de 1 a 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque que em hebraico é chamado de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim.
Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. E imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não te permite que carregues a tua cama. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a tua cama e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus, nesta noite, possa usar a pregação da sua palavra para falar o teu coração nesta noite, minha querida Igreja Batista de Constantinopla, você, amigo, aonde você estiver. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque nesta noite estamos diante da tua palavra e temos a responsabilidade que o Senhor mesmo nos dá de transmiti-la, Senhor, com fidelidade, para que esta palavra possa alcançar os corações que estão sedentos, que estão, ó Deus, em estado, Deus, de pessoas sedentas, querendo, Senhor, beber da fonte pura e cristalina, que é a tua própria palavra. Senhor Deus, usa o teu servo pregador desta noite, usa o culto, usa a instrumentalidade dos equipamentos de internet, usa a tua igreja, Senhor, para que a tua mensagem possa chegar a um coração que hoje entregue a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque esta é a nossa oração que te fazemos em nome dele, no nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, quero falar nesta noite sobre Jesus, o médico da quarentena da alma. Jesus, o médico da quarentena da alma. Esta palavra está muito em voga. Quarentena. Se fala muito em quarentena. Estamos no momento em que as pessoas estão em quarentena. Há pessoas que agora que me assistem, que me ouvem, estão de fato numa verdadeira quarentena, em observação, porque estão com um vírus pandêmico e estão em observação para que, ultrapassado aquele prazo de 14 dias, não possam proliferar esse vírus para os seus familiares ou para outras pessoas. O fato é, meus irmãos, o mundo está em quarentena. O mundo está precisando de alguém que intervenha nesta quarentena de forma miraculosa, de forma poderosa. E o nome desta pessoa é Jesus de Nazaré. Meus irmãos, estamos diante de um texto em que havia um homem que estava vivendo uma espécie de quarentena também. Só que não de 14 dias. Um homem que estava há 38 anos vivendo isolado, à margem da sociedade, com ela não podia se relacionar, porque estava esperando uma intervenção divina, uma cura divina, e não só uma cura para o corpo, como também para a sua alma, uma cura para o seu espírito, para a solução dos seus problemas. Meus irmãos, o texto começa nesta noite dizendo que, enquanto o povo se alegrava, Jesus se dirigiu a um tanque. O versículo 1 que nós estamos lendo nos fala que Jesus se dirigiu à festa dos judeus, mas quando lá ele chegou, ele saiu da festa dos judeus para ir onde as pessoas estavam sofrendo. Então, enquanto o povo se alegrava, ele se dirigiu a um tanque chamado Tanque de Betesda, onde havia uma multidão de gente sofrendo. Uma grande multidão. E aqui já vai uma primeira palavra para a igreja. Uma primeira palavra para os arrebanhados de Jesus, para aqueles que pertencem à igreja de Jesus, à igreja universal de Jesus.
Meus irmãos, o mistério do Evangelho, o ministério da igreja é o ministério que nos conclama a sair muitas vezes das festas e irmos às pessoas que estão em quarentena. Jesus saiu da festa dos judeus para ir onde as pessoas estavam sofrendo. Sabe por quê? Porque a comida de Jesus, conforme ele mesmo dizia, era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era e é e sempre foi e sempre será a salvação dos perdidos, a salvação dos destruídos, a salvação, o socorro dos aflitos. Jesus então sai da festa dos judeus e caminha para esse local, o tanque de Betesda. O que havia no tanque de Betesda? O texto nos informa, meus irmãos, que nesse local havia gente deformada, havia gente que estava destruída emocionalmente, haviam pessoas que estavam sangrando com feridas abertas, dada a sua história de sofrimento. Jesus foi àquele lugar e o texto nos informa que aquele lugar era uma espécie de hospital público da cidade. A cidade em que Jesus estava naquele momento, tinha lá aquele lugar, o tanque de Betesda, onde as pessoas estavam ali para receberem um socorro e, segundo elas, vinha de tempos em tempos. O próprio nome Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. As pessoas estavam ali na casa de misericórdia, esperando misericórdia, para um determinado tempo, de tempos em tempos, e para se verem livres dos seus sofrimentos físicos, emocionais, espirituais. Haviam ali pessoas diversas, de diversas localidades, de diversos pontos geográficos da Palestina, e aguardavam o encontro com o miraculoso, o encontro com algo que pudesse, naquele momento, fazer com que eles pudessem ser curados. O texto é chocante. O texto é chocante porque, lá no versículo 3, nós lemos que lá em Betesda, lá na casa de misericórdia, ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos e coxos. Meus irmãos, o texto começa assim. Jesus vai a uma festa, mas sai da festa, vai para Betesda, lá ele encontra esse tipo de pessoas. Essa multidão era alimentada, irmãos queridos, pela crença de que um determinado anjo descia de tempos em tempos para agitar a água que estava no tanque. Era um tanque e havia muita água. E então eles acreditavam piamente que um anjo, um ser miraculoso, invisível, descia e agitava aquelas águas. E que ao verem as águas sendo agitadas, o primeiro que descia, o primeiro que se lançava ao tanque, era imediatamente curado de qualquer mal que tivesse acometido. Isso acontecia sempre, e por conta dessa crença, por conta dessa fé, né, nesta situação, neste agir miraculoso, eles estavam ali, e ali também havia um homem que estava há 38 anos. O texto informa que havia um homem que estava há 38 anos naquela mesma posição, naquele mesmo lugar, esperando que algo acontecesse de diferente e ele pudesse ser lançado para dentro daquelas águas ao serem agitadas. Meus irmãos, essa multidão era alimentada por essa crença. E então Jesus caminha no meio dessa multidão de desesperançados, de pessoas que estavam nessa quarentena, e distingue um homem. É interessante que Jesus distingue um homem no meio de uma multidão de pessoas com problemas parecidos. Jesus distingue esse homem, um paralítico, um entrevado em sua cama há 38 anos. Um paralítico, alguém que não podia andar, e portanto alguém que não podia se lançar para dentro daquele tanque. Jesus então narra, o Evangelho de João narra então essa história para nos contar, para nos fazer entender algumas lições nesta noite que podem ser preciosas para a sua vida. Quem é este homem que vai ao encontro de quem está em quarentena? Quem é este homem que é capaz de distinguir pessoa por pessoa e é capaz de particularizar o sofrimento da pessoa que está em quarentena
diferente de outras pessoas, e chama pelo nome, e conhece a história, conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Eu apresento para vocês nesta noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos da internet, desse homem que pode fazer exatamente o que aconteceu com este homem, do paralítico de Betesda, acontecer com você, quem sabe, nesta noite. O que aprendemos do texto? E que lições podemos extrair deste texto? Em primeiro lugar, quero chamar a sua atenção que o médico Jesus, sim, em primeiro lugar, o médico Jesus conhece muito bem quem está doente. Em primeiro lugar, o médico Jesus conhece muito bem quem está doente. O texto diz, no versículo 6, vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, perguntou, queres ser curado? O texto ensina exatamente isso. Meus irmãos, isso nos remete ao fato de que Jesus distinguiu esse enfermo no meio daquela grande multidão. Jesus sabia exatamente quem era e com quem ele estava falando. Aquele homem não era uma pessoa simples ou uma pessoa comum. Aquele homem era a própria maquete da desesperança. Jesus se dirigiu a ele e o selecionou e o escolheu para ter aquele diálogo, porque aquele homem, de fato, já não tinha mais sonhos para embalar. Aquele homem apresentava uma causa totalmente perdida aos olhos dos homens do seu tempo. E é interessante que não foi ele, o homem, quem viu Jesus ou correu atrás de Jesus, mas foi Jesus quem o viu. Foi Jesus quem viu o seu passado. Foi Jesus quem viu a condição desse homem. Foi Jesus quem viu o seu futuro. Foi Jesus quem viu a causa do problema da paralisia há 38 anos vivida por aquele homem. Jesus o viu e não foi visto por ele. E aqui eu lembro daquele texto na palavra de Deus em João 15,16, que fala que não fostes vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu quero dizer, meus irmãos, meus amigos, você, meu amigo que está me ouvindo nesta noite pela internet, está ouvindo essa palavra, Jesus está te vendo agora onde você está. Jesus está vendo a sua situação de forma particularizada, tal como você está vivendo esta situação de quarentena. Assim como Jesus viu este homem paralítico, assim como Jesus viu o seu passado, assim como Jesus viu essa condição, assim como Jesus viu a ausência dos sonhos que embalassem e que projetassem-no para o futuro, Jesus também é capaz de fazer a mesma coisa hoje, ainda hoje, com pessoas como eu e como você. E eu quero te dizer que você está diante deste celular, ou desta televisão, ou deste lugar, deste ponto de contato para ter acesso a essa mensagem, para que você ouvisse isso hoje. A mensagem que você está ouvindo é que nós estamos, a Igreja de Jesus está na terra ainda para pregoar de um Jesus que olha não só, que pastoreia não só uma multidão arrebanhada, mas pastoreia pessoas em particular, e cada um na sua particularidade. Nós estamos vendo, meus irmãos, um Jesus, o Jesus da Bíblia, é aquele que olha para as pessoas em quarentena e as seleciona e as coloca no colo e diz, queres ser curado? Queres ser abençoado? Queres sair dessa quarentena com vida? Queres experimentar uma nova vida? Meus irmãos, o texto nos informa que Jesus viu a tragédia que estava inaugurando, ou que tinha inaugurado a história daquele homem do paralítico de Betesda. Jesus viu que ele estava colhendo o que tinha plantado. Estava vendo que a causa daquele problema da paralisia há 38 anos não era uma causa física, mas uma causa espiritual. Lá no final do texto ele vai dizer, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que nos dá a entender que Jesus estava se referindo que havia algum pecado, nesse caso, especificamente, de forma particular, neste caso, havia um pecado cometido na juventude deste homem, que tinha o deixado paralítico por 38 anos e a mendigar uma ajuda por 38 anos naquele tanque de Betesda. Quem sabe você, meu querido, quem sabe essa história pareça-se com a sua história.
Quem sabe você esteja vivendo hoje situações adversas, quem sabe hoje você esteja vivendo nesta quarentena da alma, da sua alma, por algo que você tenha cometido, por uma desobediência a Deus que você tenha cometido na sua juventude, no seu passado, e hoje você esteja colhendo os frutos amargos dessa desobediência. Quem sabe hoje você esteja colhendo os frutos amargos de ter se desviado da suprema, da santa, boa e justa vontade de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que apesar disso, apesar dessa história, apesar desse início de história, o final dela não precisa ser triste e não precisa ser trágico, porque Jesus veio para intervir na história deste homem e pode vir para intervir na sua história nesta noite também. Aquele homem, meus amigos, meus irmãos, não estava apenas preso à sua cama. Aquele homem não estava apenas preso àquela esteira que ele não podia carregar por ser sábado, segundo o conceito dos judeus. Mas aquele homem também estava preso ao seu passado. Aquele homem estava preso às memórias amargas e à sua culpa. Aquele homem precisava de libertação, de cura interior e de libertação da sua alma para a sua salvação. E assim como Jesus veio até ele, ele também está vendo a sua vida hoje. Ele sabe qual é a sua doença. E eu não estou falando apenas de uma doença física. Eu não estou falando apenas de um vírus pandêmico. Eu estou falando também, e Jesus estava se referindo quando se referiu a este homem, não apenas de uma doença física, mas também de uma doença espiritual. E sabe por que Jesus via essa doença espiritual na vida deste homem? Porque nada, absolutamente nada, pode ficar oculto aos seus olhos. Jesus vê a tudo, conhece a tudo. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos, sem nunca ter conversado com ele. Sabe de uma coisa? Tem alguém que te acompanha em toda a sua jornada, e esse alguém é Jesus, e ele conhece a sua vida, e ele sabe onde você está agora, ele sabe em que nível está a sua vida, ele sabe o que você está vivendo, ele sabe como é que está a sua família, ele sabe como é que está a sua vida espiritual, ele sabe, igreja, quem está de fato vivendo em intimidade, em comunhão, com uma vida devocional diante dele. Ele conhece a causa, ele conhece o sofrimento, ele diagnostica muito bem, melhor que qualquer médico, que qualquer exame de alta complexidade da tecnologia de hoje. Jesus é capaz de olhar nos olhos do ser humano e ver qual a causa do seu problema. E eu quero te dizer, meu querido amigo, meu querido irmão, de igual forma, Jesus conhece a sua dor, a sua angústia, conhece o vazio, conhece a crise existencial que muitos estão passando, quem sabe nesta noite. Crise existencial que muitos nesta noite estão vivendo por não conseguirem dormir já há muito tempo, por estarem carregando a síndrome do pânico nos seus corações. Eu estou falando não de pessoas incrédulas, mas de muitos crentes da igreja, de pessoas que estão vivendo crises de ansiedade, crises do pânico. Ele conhece, ele tem o diagnóstico das nossas vidas nas suas mãos. Ele sabe exatamente há quanto tempo você está sofrendo. Ele sabe exatamente há quanto tempo você está passando pelas neuroses que você está passando. Ele conhece a dor de ser abandonado. Esse homem estava abandonado. Ele conhece a dor da desesperança. Conhece os sonhos frustrados. Conhece o peso da culpa que esmaga a sua consciência. Conhece o peso da falta de perdão. Esse Jesus que eu apresento a vocês, o Jesus da Bíblia, é um médico que conhece muito bem quem você é. Que conhece muito bem quem está doente dentro da igreja, fora da igreja. Que conhece muito bem e diagnostica muito bem as causas e consequências da quarentena da alma, que quem sabe você esteja vivendo nesta noite, ou já esteja vivendo há muito tempo, e ainda não se libertou, ainda não experimentou da alegria da sua própria salvação. Mas Jesus, em segundo lugar, é aquele médico que não apenas conhece e não apenas sabe quem está doente.
Em segundo lugar, o médico Jesus é aquele que trata da doença da alma com compaixão. Glória a Deus. O médico Jesus é aquele que trata da doença da alma com compaixão. Quando nós vamos ao médico, o desejo do nosso coração, enquanto estamos acamados, enfermos, é que o profissional da saúde olhe para nós não só como um corpo com ossos e toda a complexidade do corpo humano para ter um diagnóstico meramente clínico, mas nós ansiamos por ver um médico que possa olhar além das causas que nos fazem ficar doentes, com febre, gripados ou com outra doença qualquer, mas nós ansiamos por ver um médico que possa conversar conosco e possa olhar para a nossa situação de saúde com compaixão. E possa até trazer uma palavra que vá além da mera medicina tradicional. E esse tem sido, inclusive, uma demanda dos profissionais da saúde da modernidade, que olham para o ser humano não como apenas um corpo clínico, mas com um corpo dotado de doenças psicossomáticas. Eu quero dizer para você, meu querido, que o supremo médico que eu apresento, o médico Jesus, o Jesus da Bíblia, ele olha e trata da doença das nossas almas, não como alguém que trata como um corpo que não tem emoções, que não tem sentimentos, que não tem desesperanças. A palavra de Deus ensina que o encontro de Jesus com aquele paralítico de Betesda se deu, e quando Jesus o distinguiu, quando Jesus olhou e conversou com ele e o curou, Jesus sentiu antes uma grande compaixão. Jesus viu o seu passado, Jesus viu o seu presente, Jesus viu o seu futuro, Jesus viu que ele estava com uma doença incurável, Jesus viu que para a sociedade do seu tempo aquele homem era uma causa perdida, ninguém olhava por ele, ninguém olhava para ele, e foi por isso que Jesus foi ao encontro dele. Aliás, Jesus podia estar numa festa dos judeus, mas Jesus foi ao encontro dele. Jesus o viu, Jesus tomou a iniciativa, movido por íntima compaixão, Jesus abordou aquele homem, e quando abordou aquele homem, Jesus abriu para ele a porta da esperança, sentiu a dor dele, e é exatamente isso o que significa ter compaixão. Jesus sentiu a dor, Jesus sentiu o seu drama, Jesus sentiu o que ele sentia. Talvez você hoje, meu querido amigo, meu querido irmão, não tenha mais forças para clamar por conta da constante dor, por conta da constante desesperança. Talvez você já tenha desistido de esperar a cura ou a solução para uma dificuldade, quem sabe na sua família ou em você mesmo. Talvez você só tenha encontrado, assim como este homem só encontrava incompreensões por parte das pessoas. Quem sabe nesta noite você se encontre como aquela pessoa que luta sozinho por uma cura que não vem, por um estanque de uma sangria emocional que não acontece. Quem sabe nesta noite você esteja parecidamente com este homem. É interessante que, embora estejamos separados no tempo e no espaço, este homem apresenta as mesmas características do homem moderno. As mesmas características do homem do século 21. Com as mesmas carências. E o mesmo Jesus que agiu aqui, na história bíblica, pode agir nesta noite. Talvez você pense assim como ele, porque a Bíblia diz, Jesus deu a entender que havia um pecado por trás daquela paralisia há 38 anos. Talvez você esteja pensando assim: pastor, realmente eu estou sofrendo, eu estou vivendo o que estou vivendo, porque eu fui longe demais, porque eu saí do trilho, porque na verdade eu nunca acertei o alvo,
porque nunca acertei a vontade soberana de Deus para a minha vida, e talvez agora para mim já não haja mais saída, pastor. Não haja mais saída para os meus problemas, não haja mais saída para a minha condição espiritual, para a minha condição de pai, de mãe, de filho, de família. Talvez você já tenha batido em todas as portas, ou talvez você já tenha cansado de esperar, cansado, assim como aquele homem que estava cansado há 38 anos pela espera de alguém que o jogasse dentro do tanque de Betesda ao ver a água sendo agitada. Quem sabe você esteja numa situação parecida como essa, nesta noite. Para isso, a palavra de Deus nos ensina nesse contexto, meu querido irmão, meu querido amigo, que Jesus vê você. Que Jesus vê e não apenas vê, Ele vê com íntima compaixão. Ele sabe o que está acontecendo com você, Ele sabe e Ele se importa com a sua vida, Ele sabe e tem misericórdia porque se coloca no seu lugar, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser desprezado. A Bíblia diz que Ele foi um homem de dores, desprezado, e dele não fazíamos caso. O livro de Isaías, capítulo 53, nos ensina do Jesus, servo sofredor, que passou por tudo o que se chama solidão diante dos homens, embora tenha se dado pelos homens, os homens não reconheceram. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. A palavra de Deus ensina. Então eu estou falando de alguém que conhece, que sabe muito bem o que é sentir solidão, o que é sentir-se não ser ajudado. E aqui, meus irmãos, nós só temos a louvar a Deus e a bendizer a Jesus, porque nós estamos diante de um Deus de misericórdia, encarnado na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus nos vê quando estamos prostrados. Isso se materializa desta forma. Ele é um Deus de misericórdia porque Ele nos vê quando estamos prostrados. Ele nos vê quando estamos sozinhos, quando estamos abandonados pela vida, quando estamos sem ajuda. Jesus nos vê quando estamos quebrados. Jesus nos vê quando estamos desanimados. Jesus nos vê quando estamos conformados ao caos, sem ter mais força, sem ter mais horizontes para sair desse caos. Ele nos distingue do meio da multidão e se importa conosco, porque Ele é o Deus encarnado de misericórdia. Aquele homem estava só, não tinha mais ninguém por ele. A palavra de Deus diz que ele não tinha saúde, não tinha paz. A solidão era a marca da sua vida. A solidão era a marca da sua existência. Parecia que ele já tinha chegado ao fim da linha, ao fundo do poço. Mas quando se viu desamparado, Jesus chegou na sua história, estendeu a ele a sua mão, o abençoou e disse: queres ser curado? Ali começou, no laconismo das palavras de Jesus para aquele homem, começou uma nova história. Começou uma vida renovada, uma vida liberta, uma vida totalmente transformada. Então quero dizer nesta noite que, em segundo lugar, o médico que trata das doenças da alma, da doença da alma, que trata da quarentena da alma, é alguém que nos trata com compaixão. Mas o texto prossegue, e nós podemos tirar mais lições aqui. Em terceiro lugar, meu querido amigo, meu querido irmão, o médico Jesus, o médico que trata da quarentena da alma, é aquele que precisa que reconheçamos as nossas próprias doenças. Em terceiro lugar, o médico Jesus precisa que reconheçamos nossas próprias mazelas, nossas próprias doenças, nossa própria quarentena. É interessante, meus irmãos, que este texto ensina que para ser curado, aquele homem precisava entender qual era o seu problema. Quer ser curado? Foi a palavra que Jesus, foi a pergunta de Jesus a ele. E a resposta é também interessante, nos abre caminho para compreendermos a complexidade que está por trás desse diálogo de Jesus com aquele homem no meio daquela multidão. Jesus queria que aquele homem, na verdade, precisasse entender qual era o seu problema.
E qual era o seu problema? O seu problema é espiritual. A origem do seu problema é espiritual. Jesus vai dizer mais à frente, depois da cura, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus dava a entender que a causa daquele problema da paralisia era espiritual e não era apenas congênito, não era apenas físico, não era apenas clínico, mas era espiritual. Meus irmãos, o fato é, neste tópico da mensagem, podemos dizer que é preciso identificar quais as áreas da sua vida e da minha vida que precisam de restauração. A grande pergunta é essa aqui. Qual é a área da sua vida e da minha vida que precisa de restauração? Há um sério problema no ser humano. Isso parte de uma premissa de que existe um sério problema. E o sério problema é que muitas pessoas não querem se apresentar ou recusam-se a apresentar a Deus tal como elas de fato estão e são. Nenhum diagnóstico pode ser preciso nenhuma cura pode ser precisa, enquanto não há um verdadeiro diagnóstico. E até o médico Jesus, o supremo médico, o médico da quarentena da alma, precisa que eu, o quarentenado, aquele que está vivendo a quarentena, possa identificar e possa compreender qual é a minha real situação, para que ele então possa agir, para que ele então possa intervir. Há pessoas que não querem apresentar-se assim diante dele, como pessoas carentes e fracas e frágeis, mas querem fazer de conta como se nada existisse, como se nada tivesse acontecendo do ponto de vista espiritual, quando na verdade está acontecendo. Há muitas pessoas, meus irmãos, que estão feridas hoje. Há muitas pessoas que sofrem com feridas emocionais e espirituais em seus corações. E sabe por quê? Tão somente porque, por exemplo, não vêm de uma família perfeita. Há pessoas que estão feridas porque não vêm de uma família perfeita. E estão feridas emocionalmente, precisam ser curadas. Estão feridas na área da família. Estão feridas na área dos relacionamentos. Estão feridas por causa das perdas significativas que tiveram neste período de pandemia. Quantas pessoas nós perdemos nesse tempo? E quantos ainda estão chorando o luto da perda, da partida precoce ou não, de pessoas queridas do nosso meio, irmãos que outrora cantavam com a gente no coral, que pregavam do púlpito, que cantavam e encantavam, e que oravam e que contribuíam, que testemunhavam, que estavam lado a lado conosco e não estão mais. E isso deixou tanto luto. Isso deixou tantas feridas abertas. Isso deixou tanta gente precisando reconhecer que precisa da intervenção do médico da quarentena para agir no luto. Meus irmãos, é preciso então reconhecer e entender qual é realmente o seu problema. Porque se não houver esse autorreconhecimento, essa ferida pode não sarar de forma apropriada. O médico Jesus precisa que você reconheça. O Salvador, a Bíblia diz que o médico veio para os doentes e não para os sãos. Aquele que se acha são não vai ao médico e, portanto, não pode se considerar curado. Embora se ache são, está ele muito doente. Jesus disse que são os doentes que precisam dos médicos. E os doentes que precisam dos médicos, muitas vezes, e aqui eu estou falando do ponto de vista espiritual, os doentes que precisam dos médicos são aqueles que estão com feridas emocionais que produzem feridas físicas. Este homem estava com uma ferida espiritual que produziu uma ferida física há 38 anos. Perceba que eu não estou falando de um mero detalhe, mas de algo que precisa ser reconhecido como indispensável para a sua sobrevivência diante de Deus. Essas farpas do coração precisam, se não forem tiradas, produzem uma espécie de pus emocional que, se não tratados, podem transformar-se num câncer. Meu querido amigo, meu querido irmão, tem gente com medo de tirar as farpas.
Tem gente com medo de enfrentar a doença. Tem gente com medo de enfrentar, de voltar ao passado, de tratar o problema na origem, aonde tudo começou. Tem gente cujas cicatrizes são cicatrizes que não curam a curto prazo, mas estão no longo prazo e ainda estão transparecendo. Por isso, meus irmãos, meus amigos, aquele enfermo, o enfermo de João capítulo 5, o paralítico de Betesda, precisava lidar com os dramas da sua consciência. Não só com o seu drama físico, não só com o drama da sua paralisia, mas com os dramas da sua consciência. Os dramas do abandono da família, o drama da solidão, o drama da amargura, o drama da rejeição. Aquele homem estava não só com uma ferida física, ele estava com uma ferida emocional. É interessante que, quando Jesus pergunta, quer ser curado? A resposta deste homem, no versículo 14, nos chama a atenção, porque ele diz assim, aquele homem diz assim, no versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Essa palavra me chama a atenção porque Jesus está tratando alguém aqui que estava em quarentena, e não estava em quarentena só por causa de uma doença física, mas estava em quarentena por causa de uma solidão e de uma amargura de alma. Senhor, não há ninguém que se interesse por mim. É isso que ele está dizendo. Senhor, não há ninguém que olhe para mim há 38 anos neste mesmo lugar e me empurre para dentro deste tanque. Senhor, eu estou vivendo aqui desta forma porque não há ninguém que se interesse por mim. Esta é a resposta daquele homem. É interessante, meus irmãos, que nós percebemos aqui que existem alguns passos necessários para uma cura desta quarentena. E estes passos são exatamente esses que eu vou dizer agora. Primeiro, é admitir que você foi ferido e que há uma ferida no coração. Primeiro, é preciso admitir, fui ferido e estou ferido em meu coração. Segundo lugar, é preciso identificar a ferida. Terceiro lugar, é preciso perdoar as pessoas envolvidas com a sua ferida. Há muitos problemas de relacionamento e essas pessoas precisam ser perdoadas se elas estão envolvidas com a sua ferida. E em quarto lugar, é preciso entregar a sua causa a Jesus, assim como aquele homem, de certa forma, também entregou a sua causa a Jesus. Jesus sabia, meus irmãos, qual era a doença daquele homem. Ele queria curá-lo, mas antes disso, Jesus tornou ele consciente de que o problema dele era porque havia uma amargura de alma que fazia com que ele vegetasse há 38 anos. Meus irmãos, partindo aqui para em quarto lugar, para o quarto ponto da nossa mensagem. Nós entendemos que os textos nos levam a entender que nós precisamos remover as farpas do nosso coração também. E é isso que Jesus requer deste homem para a sua completa libertação. Nós precisamos, de igual forma, também remover as farpas que estão acometidas no nosso coração. É interessante, volto ao ponto. Enfatizo mesmo, para que nós possamos compreender nesta noite a complexidade do texto desta noite. Quando Jesus perguntou àquele homem lá do tanque de Betesda se ele queria ser curado, esse homem respondeu com uma desculpa. Ele não foi afirmativo. Quer ser curado? Ele podia ter respondido, sim, Senhor. Eu preciso. Senhor Jesus, como o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, disse o cego Bartimeu. Mas este não. Neste texto nós percebemos um comportamento diferente. Uma resposta diferente à mesma pergunta, em outros episódios. Queres ser curado? Sim, Senhor. Mas, na verdade, não tem ninguém que se interesse por mim. Quando eu vou, assim que a água é agitada pelo anjo, alguém desce primeiro e entra no tanque e é curado. E eu sempre fico para depois, durante 38 anos. Sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas existe alguém
não existe ninguém que se interesse por mim. Ele poderia simplesmente ter dito sim ou não, mas ele não fez isso. O texto nos ensina que ele não disse sim ou não, ele chegou com toda a sua amargura de alma, e ele expôs para Jesus que não havia só um paralítico, fisicamente paralítico, mas havia um aleijado emocional. Havia também um aleijado espiritual diante de Jesus naquela oportunidade. E a grande pergunta que eu faço aqui nesta altura da mensagem, para o seu coração e para o meu coração, é a seguinte pergunta: se a cura traz tantos benefícios, se o médico da quarentena da alma pode trazer você da quarentena para a vitalidade, e se isso pode abençoar a sua vida, por que que as pessoas apresentam tantas desculpas para serem curadas e libertas e salvas? Por que que ainda há tantas pessoas que apresentam desculpas para não virem a Deus, para não virem a Jesus, para deixarem que o Salvador entronize-se a sua alma e os seus corações e elas sejam libertas dos seus próprios pecados? Esse é o grande problema, meus queridos. Por que existem tantas pessoas com essas desculpas? Algumas razões. E este homem apresenta estas razões. Primeiro, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que se interesse por mim. Sempre vem alguém antes de mim e lança-se no tanque e eu fico aqui. Em outras palavras, aquele homem estava dizendo a Jesus: Senhor, eu sou vítima do esquecimento. Eu sou vítima do abandono, da família. Nem mesmo a minha família está aqui para me ajudar. Ou meus amigos. Meus irmãos, aquele homem de Betesda despeja diante de Jesus toda a sua mágoa, todo o seu ressentimento. Ele atribuía a sua falta de cura às pessoas que não estavam o ajudando. Na verdade, os outros eram responsáveis pelo seu problema vivido há 38 anos. É como se ele dissesse algo do tipo: Senhor Jesus, eu não fui curado porque não há ninguém que realmente se interesse por mim. Meus queridos irmãos, amigos da internet, há muitos hoje que estão vivendo situações adversas na vida e estão culpando outros. E vivem nessa autocomiseração contínua para culpar sempre um outro, sempre um terceiro, sempre a família, quem sabe o cônjuge, a esposa, um filho, um pai. E eles dizem que estão vivendo a penúria da vida porque não há ninguém que se interesse. Há muitas pessoas, meus irmãos, que se recusam ao Salvador, se recusam a ser tratadas pelo médico da quarentena da alma, porque estão com o mesmo argumento: Senhor, eu só estou vivendo o que estou vivendo hoje, porque não há ninguém. Nesta noite quero te apresentar, meu querido amigo, meu querido irmão, que existe alguém. E esse alguém é Jesus de Nazaré. E Ele está olhando para você agora, e Ele quer abençoar a tua vida, e Ele quer tirar você desta situação. Em segundo lugar, o segundo argumento que muita gente usa, e este homem também parece estar usando: Senhor, eu não posso ser curado porque eu tenho medo. Eu tenho medo do processo da cura. Eu tenho medo do processo da libertação. Eu tenho medo, Senhor, acho doloroso remexer o meu passado. O que passou, passou, e o processo de cura dói. Senhor, muitas vezes isso me traz medo, é melhor deixar o passado no passado e não mexer com isso. Mas aí o tempo passa e as suas memórias amargas continuam. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, muitas vezes olhar para trás significa reparar danos, recordar experiências dolorosas, e isso muitos não querem fazer, mas na verdade isso faz parte do processo com o qual Deus quer tratar a sua vida para lhe recuperar completamente. E quando eu digo isso, eu posso me referir a várias circunstâncias que hoje o ser humano vive, como um abuso sexual, por exemplo,
Quantas pessoas abusadas sexualmente nunca sequer se perdoaram ou perdoaram o seu abusador? A falta do amor do pai ou da mãe, cenas de violência, abandono. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, que viveram estas situações, não querem voltar ao tempo, voltar ao passado, voltar àquela circunstância para perdoar, para tratar, para que a luz de Deus nos seus corações possa fazê-los definitivamente resolver a pendência que ficou no passado. O texto nos ensina, meus irmãos, e Jesus sempre, ao confrontar e antes de libertar as pessoas que o procuravam, sempre fazia com que essas pessoas procurassem retirar as farpas que causavam dores nos seus próprios corações. Só que para sarar é preciso recordar, é preciso voltar à circunstância, ao momento, à ferida, e não adianta tapar a ferida com band-aid, mas é preciso tratar com o remédio correto, é preciso limpar, é preciso extrair o pus da ferida emocional, da ferida espiritual, e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. O terceiro argumento que muita gente usa: Senhor, eu não posso perdoar. Perdoar? Muita gente diz assim: perdoar, mas pastor, eu fui a vítima. Como eu posso perdoar se eu fui a vítima? A palavra nos ensina, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que o perdão nos liberta e nos cura. Uma vez liberado o perdão, a mágoa adoece, a mágoa perde. É preciso então liberar perdão, porque quem não perdoa não ora. Quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. É o que diz a palavra. Por conta deste fato, muitos dizem: pastor, eu não posso perdoar. E enquanto você não puder perdoar, você não pode ser curado. Alguém vai dizer: mas pastor, é tão difícil perdoar. É verdade. O perdão é difícil, mas o perdão é necessário. Faz parte do processo. Aquele homem precisava perdoar aquelas pessoas que estavam ao seu redor e que não olhavam para a circunstância que ele estava vivendo. Ele precisava perdoar, quem sabe a sua família, quem sabe os seus pais, por terem deixado há 38 anos naquela situação. Quem não perdoa, meus irmãos, a palavra de Deus diz que é entregue aos verdugos. O conselho da Bíblia, o conselho da palavra de Deus é: não espere a pessoa que o feriu mudar, mas perdoe essa pessoa. E fique livre. Libere o perdão e fique livre da mágoa. Libere o perdão de Deus à sua vida, a esta pessoa, para que você possa, de fato, sentir-se restaurado, meu querido irmão, meu querido amigo. Mas alguém vai dizer: pastor, eu posso até perdoar, mas não posso esquecer. Como perdoar sem esquecer? Eu posso dizer para você uma coisa: na verdade nós não podemos esquecer mesmo, porque nós somos dotados da imagem e semelhança de Deus, e assim como Deus não se esquece, Ele não tem problema de lapsos de memória, nós também não, e não vamos esquecer de algumas circunstâncias boas ou ruins que temos na vida. Mas alguém vai dizer: mas pastor, então o que dizer daquele texto da palavra de Deus que está lá em Miqueias 5,19, que diz que o Deus que nos perdoa se esquece das nossas transgressões, se lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, como conjugar uma coisa com a outra? Deus se esquece ou não se esquece? Na verdade, o ato de esquecimento de Deus quanto aos nossos pecados é um ato de esquecimento que significa não lançar de novo aquilo que Ele já perdoou. Quando a palavra de Deus diz que Deus se esquece e lança no mar do esquecimento os nossos pecados, ela está dizendo que Ele não vai lançar de novo no nosso rosto os nossos pecados, porque eles já foram perdoados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Isso significa que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, quando alguém transgride contra nós, quando alguém nos fere, quando alguém nos traz ferida ao coração, o ato de esquecer, que é posterior ao ato de perdoar, não significa que você vai esquecer o que ela fez, mas significa que você vai lembrar o que ela fez sem sentir dor no coração.
Quando você não sentir mais dor no coração, você vai poder considerar que aquele caso foi resolvido e foi tudo perdoado pela capacidade que Deus dá para você, do perdão que Ele mesmo estende às nossas vidas. Eu quero te dizer hoje, meu amigo, que é possível esquecer. Esquecer significa lembrar sem sentir dor. Lembrar da ofensa sem mais lançar no rosto do ofensor aquilo que o ofendeu. E é isso que Deus faz conosco. Esquecer é não sofrer, é não cobrar mais a dívida da pessoa que o feriu. Perdoar é lembrar. Em certo sentido, é lembrar, mas é lembrar sem sentir dor. Aquele homem, o paralítico de Betesda, era um homem que precisava perdoar. Jesus olhou para ele e viu que havia amargura em seu coração. E Jesus o livrou e o libertou. Não só fez uma cura física, mas Jesus transformou por completo o corpo, a alma e o espírito daquele homem que estava em quarentena naquela oportunidade. A grande pergunta que eu quero fazer e quero encerrar aqui: você quer ser restaurado? Onde você estiver. Você quer ser restaurado? Deus te confronta agora para te restaurar. Deus confronta a sua vida para te trazer sanidade e santidade à sua vida. Deus quer sarar não só a terra do Brasil, deste vírus maldito, deste Covid. Deus quer sarar a sua terra, Deus quer sarar o teu coração. Ele quer que essa mensagem, a boa semente da palavra, seja lançada, assim como está sendo lançada nesta noite, e caia em terra boa. E produza frutos a 100, a 60, a 30 por 1. Ele quer nesta noite restaurar a sua vida, em todos os sentidos possíveis, porque Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Nesta noite você ouviu a palavra do Senhor que diz que o médico, o supremo médico Jesus, é aquele que nos livra, que nos cura, que nos trata na quarentena da alma. Você, quem sabe, esteja vivendo esta quarentena, na sua cama, no seu leito, num hospital, dentro de um carro agora, ouvindo esta mensagem. E eu quero dizer, quero te conclamar aqui, aonde você estiver, a parar por um momento e a orar conosco, a orar comigo e entregar a tua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e permitir que Ele, o médico, o supremo médico da quarentena da alma, entronize-se a sua alma e traga todo o seu fardo, que é leve, para você. E retire você deste sofrimento, quem sabe, este homem aqui, há 38 anos. Quem sabe você há 40, há 50 anos. Quem sabe você há menos tempo. Há menos tempo, mas há muito tempo. Esse tempo menor, há muito tempo multiplicado pela intensidade da dor, pela intensidade da solidão, pela intensidade do esquecimento, pela intensidade da circunstância que nos cerca a todos agora, que nos tranca dentro de casa, não podemos sair, não podemos comungar, não podemos ir a um lugar que nos traz uma certa alegria, uma certa felicidade, nos reunir com amigos. Você precisa deste amigo, este amigo Jesus. Se você convidá-lo nesta noite, para que ele entre no teu coração, para que ele faça a diferença na tua vida, para que ele, nesta noite, escreva o seu nome no livro da vida e te traga para o reino, para o seu próprio reino. Deus te traga para o reino do Filho do seu amor. Eu quero orar nesta noite, eu quero encerrar aqui com esta oração, pela tua vida. Onde você estiver agora, baixe sua cabeça, feche seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor, e nesta oração, faça desta oração a entrega da sua vida
para aquele que pode e que quer fazer a restauração da sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Simples, direta, competente a Tua palavra, para que a vida deste meu amigo, a vida deste meu irmão, a vida desta família, Senhor, que sabe está destruída, ó Deus, nas suas esperanças, destruída nos seus sonhos, destruída pelo seu próprio pecado, Senhor, que causou este caminho tortuoso. Senhor, nesta noite que o Senhor se apresente a esta pessoa, assim como Tu te apresentaste a este paralítico lá em Betesda, Senhor, e possa trazer renovo, possa trazer libertação, possa trazer salvação, assim como nós cremos que o Senhor é capaz de fazer. Deus bendito, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Faz ela te reconhecer como seu único e suficiente Salvador nesta noite, ó Deus. Se há, ó Deus, alguma sangria emocional, se há alguma sangria na ansiedade, se há alguma sangria, ó Deus, que ó Deus, não faz esta pessoa dormir, ou dormir apenas sob efeito de medicações. Ó Deus, que nesta noite, esta pessoa, Pai, durma em paz. Essa pessoa, Senhor, tenha o sono dos justos. Essa pessoa, Senhor Deus, possa viver de forma pacífica, em paz contigo e em paz com os homens, na medida em que ela entrega o seu coração a Jesus Cristo, nesta hora, nesta noite, Senhor. Eu oro a Ti, ó Deus, por estas muitas pessoas que estão, quem sabe, Senhor, derramando suas lágrimas, derramando o seu pranto diante do Teu altar, ó Deus, e é para a glória do Teu santo nome que nós rogamos estas bênçãos, confiados unicamente no nome poderoso de Jesus, o médico da quarentena da alma, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.